Bom dia, primeira série, são 6 de outubro de 2020, 8 horas e 10 minutos. Eu estou iniciando aqui a nossa gravação para a nossa aula de hoje, tá? Primeira série A e B, vamos lá? Tem alguns alunos entrando. O objetivo da nossa aula hoje é iniciar a apostila 4, tá? Iniciar a apostila 4 e o capítulo 10, que a gente vai conversar sobre hidrosfera. Capítulo 10, o primeiro capítulo da apostila 4, né? Primeira série aí, atento à nova, a última apostila do ano. Depois a gente vai ter que fazer um período de revisão aí para nós, tá, gente? Beleza aí? Vamos iniciar então a primeira série. A gente vai iniciar alguns conceitos aqui. Quando a gente fala de hidrosfera, a gente fala da porção de água que nós temos em nosso planeta, a oferta de água. Como a gente chama planeta Terra, na verdade deveria ser chamado de planeta Água, né? Tem até uma música de Guilherme Arantes que fala sobre isso aí. A composição física, né? A superfície da nossa Terra, ela gira em torno de 510 milhões de quilômetros quadrados. E de hidrosfera, de oceano, só de águas oceânicas, nós temos mais de 70% dessa composição física, ou seja, mais de 364 milhões de quilômetros quadrados. Então, na verdade, a composição física do nosso planeta, a maior parte dele, ela vem de águas oceânicas, tá? E vamos falar sobre, além das águas oceânicas, a gente vai ver algumas definições, conceitos que são importantes para nós aqui, beleza? E a distribuição da água na Terra? Repare, se nós temos 70% mais ou menos de água de composição física do nosso planeta, quando a gente compara água salgada e água doce, antes de fazer essa comparação, vocês saberiam me diferenciar por que a gente chama água salgada e água doce? Alguém gostaria de responder isso aqui para mim? Por exemplo, as águas dos oceanos são salgadas, as águas dos rios são doces. Então vamos lá, Nicolas, quer responder? Pode falar. Alguém respondendo? Salgado porque tem uma concentração maior de sais. Muito bem, Gustavo, isso mesmo, tá? A diferença, a maior diferenciação entre água salgada e doce é a concentração de sais minerais. As águas oceânicas são receptoras de sais minerais. As águas dos rios são transportadoras de sais minerais. Por isso essa diferença na salinidade. Quando a gente fala que a água do rio é doce, na verdade a gente está falando doce em questão de com açúcar ou nada. É com a quantidade menor de sais minerais presentes. Por que isso acontece? Fácil, porque os rios eles nascem em áreas mais elevadas. As nascentes, geralmente, elas estão em pontos elevados, em montanhas, em serras. Ela vem descendo aquele morro e retirando do solo, das rochas, sais minerais. Aqueles sais minerais e sedimentos, eles são transportados pelos rios. E a maior parte dos rios do mundo desaguam aonde? Nos oceanos. Então, não tem nenhum tipo de sais, nenhuma quantidade de sais minerais nas águas dos rios? Tem, com certeza, mas uma quantidade muito menor do que nas águas oceânicas. Por quê? As águas oceânicas elas são receptoras desses sais minerais. E as águas dos rios e outros cursos d'água, elas são transportadoras. Vamos fazer uma comparação? Eu tenho um copo d'água, eu jogo um sorrisal dentro daquele copo d'água. Aqueles sais minerais se dissolvem. É mais ou menos isso, lógico, né, fazendo uma comparação grotesca, com o que acontece nos oceanos. Aqueles transportes dos sais minerais pelos rios, até mesmo pelas chuvas, o que pode ocorrer? Eles vão, quando chegar nos oceanos, elas vão ser absorvidas e dissolvidas
naquelas águas. Por isso que essa diferença de salinidade parece bobo, mas não é. É uma questão muito importante para vocês identificarem essa diferenciação de salinidade da água dos oceanos com as águas dos rios. Então, repare, de toda a quantidade de água presente em nosso planeta, 97,3%, gente, por cento é composta de água salgada, ou seja, o homem não pode consumi-la diretamente. É lógico, hoje já tem algumas técnicas de dessalinização, mas vamos falar a modo geral, a um uso, um macro-uso de 7 bilhões e meio de pessoas. Então, repare, e a água doce, dita doce, é somente 2,7. Vamos subdividir essa água doce no mundo aqui, ó. Olha só, nós temos de águas oceânicas 1.380.000 quilômetros cúbicos de água salgada, enquanto a água doce 37 mil quilômetros cúbicos. Olha a diferença. Então vamos só para a água que pode ser potável, que o homem pode usá-la, consumir, não é só beber. Você pode usar para outros meios, lógico, né? Então vamos lá. Só daqueles 2,7%, olha só, 77,2% elas estão concentradas em geleiras e calotas polares. Veja bem, em áreas mais distantes, de difícil uso por ação das atividades humanas. Reparem como fica difícil retirar essa água doce de calotas polares e de geleiras. E onde tem essa maior concentração de geleiras e calotas polares de água doce está lá no continente da Antártida, bem distante de todos, né? Veja bem, água subterrânea, que está lá no subsolo, ela tem aqui, ó, 22,4% de disponibilidade para nós. Agora reparem, gente, as águas dos rios, que são águas superficiais, que são mais fáceis para nós consumirmos, retirá-las elas para consumir, 0,04%. Então a oferta... Oi? Alguém querendo fazer uma pergunta? A oferta de água superficial líquida, mais fácil para nós usarmos, ela é muito menor do que as calotas polares, do que as águas subterrâneas. Então, essa distribuição de água para água potável, né, gente, para a população mundial, ela é muito limitada, restrita e desigual. Aqui tem uma comparação através de uma imagem, né, que mostra uma garrafa de água, né? Repare que 100% dela, né, do litro, né, de água, a gente tem de água doce menos de um copo, né? De água doce mais fácil, um copo menor. Água potável ainda menor, a disponibilidade desse recurso para os humanos utilizarem no nosso dia a dia. Para piorar a situação, o Brasil é um país que tem uma oferta muito grande de água doce. Se nós pegarmos aí as águas superficiais, rios, lagos, o Brasil hoje, dentro do território brasileiro, mais de 10% delas distribuídas aqui. Porém, ela está distribuída de forma desigual. Se vocês observarem aqui no mapa do Brasil, tem as regiões brasileiras, a porcentagem de pessoas que vivem no Brasil, ó, na região norte, somente 8% dos brasileiros vivem lá. E olha a disponibilidade de água lá que é maior, quase 70%, onde tem menos pessoas para consumir. Onde a gente vive, ó, quase 50% da população do Brasil vive aqui, ó, na região sudeste. E olha a oferta de água como ela se reduz mais. Então o Brasil tem uma oferta de água assim, tranquila, sim, mas a distribuição é muito desigual de acordo com o consumo dela. Ó, olha só as regiões Sudeste, Sul e Nordeste, que são mais populosas, olha a disponibilidade, a oferta de água. Olha a região Nordeste como é mais tenso ainda do que na Sudeste e do que no Sul.
Então, onde tem menos pessoas, sobra água, tá vendo? Aqui no Centro-Oeste também, mas está caindo um pouco. Agora, o caso do Nordeste, Sudeste e Sul é um caso mais crítico aqui, tá? Então, a política de distribuição de água, oferta de água potável, ela tem que ser muito bem planejada para a população mundial e nacional, lógico, né? Então, e aqui tem a distribuição de água e população mundial. Reparem, a América do Sul tem uma certa, assim, oferta, uma tranquilidade na oferta, porém nem tanto. Agora, outras regiões, olha a Ásia como falta aqui. A África também tem um problema crônico aqui. A Europa também, ó, tem mais pessoas e menos oferta, tá vendo aqui, ó? Já na América do Sul e América do Norte tem uma oferta mais equilibrada, mais tranquila, mas daquela forma que eu destaquei aqui para vocês. Quando chega dentro do território nacional, aí tem os problemas de distribuição de água. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. A região oeste dos Estados Unidos sofre com problemas crônicos de seca ou escassez de água. E aqui é a mesma coisa no Brasil, no sertão nordestino. Nós temos esses problemas aí verificados ao longo da história aí. Beleza, gente? Então, reparem, a quantidade de água doce, que já é limitada, e quando ela é subdividida para ofertar à população para o consumo, dificulta-se ainda mais. Ó. A maior oferta de água doce estão concentradas em calotas polares. Para você retirar aquela água lá, vai ter que ter muito custo, ela vai encarecer muito e muita dificuldade. Já as águas de maior facilidade de acesso, que são dos rios, as águas correntes, olha como a disponibilidade é muito pequena, tá? Então, muito atento a essas questões sobre a água aí, tá, gente? O uso da água doce no mundo, a gente tem aqui uma questão que é muito importante, que já caiu até em Enem, tá? A água potável é aquela água que o homem pode consumir diretamente. Diretamente que eu falo, para o uso no dia a dia, né, para o uso do consumo da água, mas nem toda água potável você pode consumir na hora que você retira. Por exemplo, uma água potável que sai do rio, se aquele rio está poluído, o homem tem que tratar aquela água. É o que nós fazemos aqui. Nós temos uma empresa que presta serviço no tratamento e distribuição de água para nós aqui, que é a Cesan. E cada região do Brasil e do mundo tem uma empresa que presta esse tipo de serviço. Agora, reparem como é usada a água doce no mundo. 70% dela, gente, não é de uso doméstico, como nós pensamos, não. Ela vai para a agricultura. Hoje a oferta da agricultura de alimentos, ela depende cada vez mais do uso da água. Projetos de irrigações, projetos de uso de tecnologia que depende de água. Então imagine hoje, 70% da água doce hoje, ela é consumida nas atividades agropecuárias, tá? A indústria também, ela consome muita água e nós, o uso doméstico, é a menor porcentagem de uso de água doce no mundo, por incrível que pareça, né? Ah, mas o homem tem que beber água. São mais de 7,5 bilhões de pessoas que usam a água como si própria, né? E a água como sendo um elemento para derivar um outro produto. Então, nós somos o uso doméstico o menor segmento de uso da água, por incrível que pareça, tá? Ah, muitos falam, pô, mas a agricultura, o que ela vai usar água? Pô, imagine nesse exato momento quantas atividades agropecuárias no mundo todo, nesse momento, estão usando água, não é? Então, água em projetos de irrigação, outros tipos de uso, né? Usos domésticos, usos
industriais. Então, nós temos várias formas, vários segmentos de uso aqui, tá? E é cada vez maior a necessidade do uso da água. Por exemplo, para você fabricar um celular, que é um aparelho que hoje tem mais aparelhos celulares do que pessoas no mundo, você imagina quanta água é usada para produzir um equipamento, um produto, o produto mais usado hoje no mundo. Então, a partir dele, você imagina os outros produtos hoje, automóveis, aço, vários outros produtos, alimentos que necessitam do uso da água. E geralmente essa água é aquela água doce, potável, muitas vezes reciclável, mas ela não pode ser usada diretamente das águas oceânicas. Hoje nós temos países como Israel, Arábia Saudita, o próprio Estados Unidos, que eles retiram a água do mar para retirar o índice elevado de salinidade e usar ele em projetos de irrigação, usos em limpeza urbana e outros meios aí, tá? O Brasil, nós já temos alguns projetos de dessalinização de águas oceânicas lá no sertão nordestino. Ele já está começando a ser usado, tá? E é um projeto caro, porém é um projeto viável para regiões com escassez de água. Igual, por exemplo, aqui no sertão nordestino, que nós temos uma escassez crônica de água, seria um ótimo planejamento retirar a água dos oceanos, levar para uma usina, ela retirar o excesso de sais minerais e distribuir essa água para o uso em projetos agropecuários, limpeza urbana, por exemplo. Isso aí é muito viável. Muitos países fazem isso. Agora, outras regiões, igual a Amazônia, que tem água abundante, isso não seria viável, né, pelo custo-benefício, mas regiões de escassez de água, hoje ela está sendo muito usada, tá, gente? Alguma dúvida por enquanto? Pergunta? Vamos lá. Tranquilo aí, gente? Ok, Gustavo? Beleza. E o ciclo da água, gente? A água é um elemento, é um bem que toda a população humana tem um direito de uso dela, né? Ninguém pode comercializar água. Eu estou falando no seu estágio primitivo, né, gente? Veja bem, se eu tenho um rio que passa na minha propriedade e lá tem uma nascente, eu vou desviar a água daquele rio, parar de que ela siga o seu curso natural. É proibido, nenhuma pessoa do mundo pode fazer isso. Então, a água é um bem, porque é um bem que ele serve para a vida. Para qualquer pessoa no mundo, ele tem que consumir água. Então, a água não pode ser comercializada. O que traz o homem comercializar a água? Quando ele trata aquela água, quando ele engarrafa aquela água, quando ele produz, ele industrializa aqueles produtos. Aí tem sim a permissão de comercialização de água. Por exemplo, por que nós pagamos a conta de uma água em nossa casa, em nosso apartamento? Nós não estamos pagando pela água, pelos serviços prestados da operadora. Por exemplo, a Cesan. A Cesan, o que a gente paga todo mês aquela conta? A água encanada, a água tratada, o fornecimento de água, não o produto. Vocês sabiam, qualquer um de nós, se a gente não quiser pagar a água, a gente não precisa, é só não usar os serviços da operadora. Algumas pessoas no campo, por exemplo, na zona rural, não pagam conta de água. Por quê? Eles tiram água da própria nascente ou de poços artesianos. Se alguém quiser fazer isso aqui na cidade, pode fazer. O problema é o custo-benefício. Muitas vezes não compensa economicamente. Tá? É mais fácil você abrir a torneira, ter aquela água à sua disposição, né? Ter uma água filtrada na sua casa, do que você perfurar um poço, tirar ali, fazer todo aquele investimento. Muitas vezes não compensa. No campo, lógico que não, porque muitas propriedades rurais não tem encanamento de operadoras de prestação de serviços de água que leva a água lá. Em alguns lugares, sim, tem, com certeza. Mas lugares mais remotos, não.
Então, não se paga conta de água em locais isolados do campo, porque a água vem do próprio terreno e é um bem que o homem tem o direito de usá-la. Se você não quiser mais pagar a água aqui da Cezam, vai ali no Rio Tanguá, pega 2 baldes daquele, ferve a água, bota para usar, para beber, para banho. Você pode fazer isso. O problema é o que isso vai ter de custo para você, né? Nestlé vive sendo processada por secar fontes de água. Murilo, muitas empresas, tá? Não é só a Nestlé. Muitas empresas, a Vale aqui no nosso estado, né? Essas siderúrgicas, as empresas que utilizam muita água, ele tem muitas denúncias de mau uso da água. Concordo contigo, Murilo. E a gente sabe que a lei não é igual para todos, infelizmente, deveria ser. Aí você vai lá, molha a mão, corrompe alguém que trabalha diretamente com aquele tipo de serviço ou prestação de serviço e fecha os olhos e acabou. A gente sabe que isso acontece. Mas de uma maneira formal, Murilo, legal, o que eu falo para vocês é fato. Por exemplo, se você vive aqui em Cariacica, sua família não quer mais pagar conta para a Cezam. Então ela pede desligamento, o fornecimento da prestação de serviço, e vocês podem ir no rio, pegar água, tratar essa água e usar. Mas por que não vale a pena? Olha o trabalho que você vai ter, o custo-benefício que você vai ter. Então, muitas vezes aqui na cidade, nós temos alguns lugares que pessoas não pagam água, não é por gato, não. Não estou falando isso porque eu estou falando uma coisa legal, né? Pessoas que têm poços artesianos em casa, eles mesmos cuidam da água, então eles necessitam pagar a operadora prestadora de serviço. Beleza? E o ciclo da água? A água é um elemento natural renovável, ela se renova através de um ciclo. E se você pegar esse desenho aqui, vocês vão perceber o que eu estou falando. Todos os dias, em qualquer região do mundo, em maior e menor intensidade, ocorre o aquecimento solar. Por exemplo, nós estamos entrando numa fase de um aquecimento maior aqui. Na Europa, num aquecimento menor. Então, hemisfério norte, lá outono, hemisfério sul, primavera. Então, as estações vão inverter. Aqui vai aquecer mais e lá menos. Mas em qualquer lugar da Terra, até mesmo nos polos, dependendo do período, ocorre um aquecimento solar. A luz do Sol aquece de forma mais intensa e menos intensa. Então, o que acontece com 70% da composição física da nossa Terra, que são os oceanos? Parte daquelas águas com calor vai evaporando. Vem o aquecimento, a evaporação. Evaporação o quê? Parte da água ela vai aquecendo e vai evaporando para a atmosfera. E aquela água que vai evaporando, ela vai se condensando em forma de nuvens. Essa condensação ela vai se tornando saturada até chegar a 100%, e com isso vem a precipitação em forma de chuva. Então, olha como ocorre um ciclo natural de renovação da água na nossa superfície. Aquece partes das águas dos oceanos, dos rios, dos lagos. Parte dessas águas elas sobem para a atmosfera, né? Ela evapora. É a mesma coisa quando a gente pega uma vasilha de água e esquenta. Aquela fumacinha que sobe é o vapor de água, a evaporação, ela está evaporando. É como se estivesse acontecendo num grau gigantescamente maior que na nossa superfície. E quando ela chega numa porção de altitude mais elevada, mais fria, ela vai se condensando, ela vai se fixando ali. E vai enchendo aquela nuvem até ela se tornar saturada e descarregar aquela água de novo para a nossa superfície. Então, é esse ciclo que a gente chama de ciclo da água, ou seja, ciclo de renovação natural da nossa água. Se esse ciclo não for interrompido, nós temos água aqui para o resto da vida. Porém, entretanto, todavia,
O homem interfere nesse ciclo. Em algumas áreas já ocorre um menor grau de evaporação, condensação, precipitação, né? Outras não. Então, reparem essas 4 fases do ciclo da água. É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Condensação é quando a água se forma em bolsões de nuvens, está em estado gasoso, né? Então ela se precipita em forma líquida. Pode vir em neve, em flocos, em granizo, pedaços de gelo, mas a maior parte das precipitações do mundo ela vem de água líquida, de gotas, né? Dependendo do lugar, neves, né? Mais raramente os granizos também, que quando eu era pequeno eu chamava granito, chuva de granito. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí já, ao invés de chamar chuva de granizo, falou chuva de granito. Eu já falei isso várias vezes. Então, gente, o que acontece? Esse é o estágio da condensação. Solidificação, a passagem do estado sólido, líquido para o sólido. Olha só, quando a água líquida começa a subir e se tornar gasosa. Evaporação, a passagem do estado líquido para o gasoso. Solidificação, desculpa, é a água líquida para o estado geloso, nas geleiras, tá, gente? Isso aqui é geleira. Evaporação, estado líquido para o estado gasoso. Vapor de água, umidade. Precipitação, água que cai na superfície terrestre em estado sólido ou líquido. Sólido pode ser neve, líquido, as gotas de água da chuva. Na nossa região, a gente não vê neve aqui porque a gente está numa região extremamente quente, né? Para ocorrer neve, nós temos que ter combinação de umidade, baixa temperatura, tem que combinar isso aí, tá? Um dia quem pegar uma neve é legal. Eu já morei em locais que nevavam, né, lá na Itália. A neve é bom para quem está passeando. Para quem mora, eu vou te falar. Por exemplo, eu trabalhava lá, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, escuro, meu carro congelado, né, a neve em cima do carro, eu tinha com a pá raspar a lataria do carro e sair com ele. Aqui era um saco, tá? Para quem está curtindo aí umas férias, pousada, Bariloche, Alpes, é uma maravilha, mas viver um dia a dia com neve é complicado. E quando você vai sair com o carro, naquela época a gente botava corrente nos pneus, né? E parecia sabão, né? Já bati muitas vezes em meio fio, por não conseguir frear, igual quando você está em lama, estrada de chão com lama, assim, daquelas bem pesada mesmo, né? Eu acho até pior ainda, porque o carro não freia, o carro ele se desgoverna fácil. Andar na neve é muito pior do que na lama, tá? Então vamos lá, dúvida nessa questão sobre o ciclo da água? Alguém tem dúvida? Né? É um ciclo natural. O homem pode interferir? Com certeza, né? Arthur, Murilo, com certeza. Por exemplo, desmatando, queimando, né? Urbanizando áreas, modificando a dinâmica climática local ou uma macro dinâmica climática, né? Isso aí o homem pode sim interferir, tá? Mas se deixar a natureza quietinha, nós temos isso aqui para o resto da vida. Com ciclos de mais estiagem, outros com maior volume de água, de chuva, isso é a natureza que conduz esses ciclos da natureza aí, tá? Mas o homem ele pode participar de forma, na maioria das vezes, negativa, né? Infelizmente. Mas vamos lá. E sobre essa questão de rios voadores, alguém já ouviu falar desse fenômeno aqui no Brasil, na América do Sul? Vamos lá, algum aluno da primeira série, olha essas imagens, olha essa imagem, que maravilha. Murilo já ouviu, né? Rios voadores, rios na Amazônia tem, isso aí. Vamos entender isso porque é um ciclo que começa muito agora para nós. Nós que moramos aqui no Centro-Sul, nós vamos receber agora previsão, né? Na primavera, no verão, chuvas torrenciais. O que seriam essas chuvas torrenciais? Chuvas fortes de verão. E por que isso ocorre?
diversas combinações. Umidade que vem do oceano, umidade que vem da Amazônia, umidade que vem do próprio continente. Então, quando nós temos uma umidade que provém da Amazônia, a gente tem um fenômeno chamado de rios voadores. Rios são aqueles cursos d'água com volume de água, né? Voadores por quê? Porque esses rios eles estão lá na nossa atmosfera, que são nuvens carregadas de chuvas que chegam, chuvas fortes, torrenciais. Quem não lembra aí de dezembro, novembro, janeiro chuvoso, aquelas chuvas que ocorrem alagamentos, que ocorrem deslizamentos, muitas vezes, infelizmente, desastres. Muitas vezes essas chuvas estão associadas, muitas vezes, não todas as vezes, muitas vezes aos rios voadores. Vamos entender, então? Deixa eu beber uma água aqui. Primeiro, rios voadores são essas densas nuvens carregadas de umidades que geralmente saem da Amazônia e vêm para o território brasileiro, ocasionando chuvas fortes. Isso ocorre principalmente nas estações de primavera e verão. Nós entramos agora na primavera. Então, até dezembro, janeiro, reparem como periodicamente, isso não é são todos os dias que ocorre isso, mas periodicamente vem aquela chuva, tá um calor danado, vem aquela chuva trovejando, mas batendo, chovendo, alagando áreas. A gente já é acostumado a ver esse tipo de fenômeno aqui. Vamos lá. Como é que como é que os rios voadores começam a se formar? Primeiro nos oceanos. Os oceanos nós já estudamos que são regiões de bastante umidade. Quando chega o calor, a água esquenta mais, né? O aquece mais. Então, muitas nuvens vão se formando ao longo do Oceano Atlântico. Elas vão se direcionando para a Amazônia. Olha só, aqui nós temos aquele grande bioma que tem grandes florestas, grandes rios, uma diversidade enorme. Aquela floresta com temperaturas quentes e as chuvas carregadas, elas vão transpirar mais e vão encher ainda mais aquelas nuvens. Vão encher bolsões de nuvens que vão circular. Olha só o caminho dela, ó. Começa no oceano, vem aqui, ó. Ao invés dele ir para o Oceano Pacífico, ela desvia aqui. Porque aqui, olha o que tem aqui no oeste do continente sul-americano. A grande barreira orográfica das Cordilheiras dos Andes. Olha o que a natureza faz, ó. Ó, ela chega aqui, encontra uma barreira, desvia, ela começa a vir para o centro-oeste, sudeste e parte do sul e nordeste. Aquelas chuvas carregadas, elas vêm no primavera e no verão, principalmente a gente chama de rios voadores, ou seja, chuvas torrenciais, ó, umidade do oceano, superumidade da floresta amazônica. Essas nuvens carregadas, elas se desviam das Cordilheiras dos Andes, vão para o centro-oeste, parte do nordeste, sudeste e sul, e descarregam aquelas fortes chuvas. Olha um exemplo aqui, ó, desse grande nevoeiro aqui, ó. Olha as formações de rios voadores, olha como eles despejam água por onde eles passam. Então, esse fenômeno são chamados pelos climatólogos de rios voadores. Vocês vão lembrar de mim agora, ó, principalmente outubro, novembro e dezembro. Quando chegar aquelas chuvas torrenciais, vocês podem associar a esse fenômeno aqui, como também aqui, ó, no oceano vem nuvens e se encontram com ela. Piora mais ainda quando essas nuvens carregadas vêm da Amazônia e do oceano. Quando elas se encontram, aí é pancadaria. Aí você vê desastres naturais com frequências nas regiões serranas do sudeste, sul, parte do nordeste também. Então, essa conjunção dos rios voadores com a umidade que vem do Oceano Atlântico, quando elas se juntam, piora a situação. Piora o que eu falo, gente, é o descarrego de água. Chega a chover em algumas áreas num
um dia mais de 200 milímetros de água. É um descarrego de rios, de águas de rios voadores, muitas vezes ou não, combinados com a umidade que chega do Oceano Atlântico. Entenderam isso aqui, gente? Quem não entendeu, fala para mim agora. Vocês viram como as cordilheiras dos Andes são barreiras naturais que desviam essas cordilheiras? Gustavo, olha aqui, Gustavo. Oceano, muita umidade, está evaporando muita água porque o calor está intenso, está formando nuvens. Parte dessas nuvens estão indo para a Amazônia. A Amazônia também está ocorrendo uma umidade extrema, floresta suando, transpirando água, subindo, condensando nuvens. Elas começam a carregar, a se formar de forma intensa. Elas vão circular. Quando chega aqui, tem uma barreira natural, que são cordilheiras, montanhas. Então elas não deixam grande parte dessa umidade ir para o Pacífico. Elas desviam para o continente da América do Sul, que chega no centro-oeste, parte do nordeste, sudeste e sul, e descarrega aquelas chuvas fortes. Ah, tio, então as temperaturas caem a 0 graus. Não, isso é em verão, pô. Umidade não quer dizer que é frio. A umidade maior nossa aqui ocorre no verão, não no inverno, tá? Associem água quente, calor, evapora mais água, formam-se mais nuvens, nuvens se descarregam em chuvas fortes, tá? E quando elas se encontram com massas de ar que vem aqui, massa tropical atlântica, quente, carregada de umidade, encontra as duas aqui, é aquelas chuvas torrenciais que muitas vezes alagam as nossas regiões aqui, principalmente no Sudeste, Sul e parte do Nordeste. Beleza, galera? Entendeu agora, Gustavo? Quem mais não entendeu? Dúvidas? Tranquilo aí? O que foi falado hoje? Alguma dúvida? Ciclo natural da água? Dúvida? Ok. Consumo de água no mundo, quem consome mais? Agricultura, depois indústria e, por último, uso doméstico. Muitos acham que botariam uma questão dessa, marcariam o uso doméstico lá no Enem. Errado. As atividades agropecuárias são intensas. Enquanto você usa aí, num dia, 200 litros de... Não, 200 não. Botem 100 litros de água. A agricultura usa 1 milhão. Né? Então, o uso em valores quantitativos e proporcionais é bem maior. Brasil tem muita água, o continente americano, sim, mas ela é muito mal distribuída. Aonde tem muitas pessoas, tem uma menor oferta. Olha a região Nordeste, um problema maior. Sudeste acha que é maravilha? Não, nós temos problemas. Sul também. Onde está com maior tranquilidade, que isso não quer dizer que não tenham problemas particulares, regionalizados, são Centro-Oeste e Norte, tá? Na região Norte, praticamente, a gente não vê essa questão de seca, que é um clima equatorial muito úmido, né? Vamos lá. Superfície da terra, água, ocupação. Beleza, galera? Olha só, deixa eu falar para vocês antes de encerrar a aula. Eu agendei uma atividade de recuperação do segundo trimestre para os alunos que necessitam. Eu enviei nominalmente para os alunos essa atividade. Ela vence dia 13 de outubro, ela tá lá já postada desde o dia 30 de setembro. Façam ela, tá? Quem não recebeu nenhum recado é porque está sabendo que está ok comigo. Outra coisa, tem a primeira atividade agendada no portal educacional até o dia 13 também. É uma atividade de roteiro de videoaula. Sandra me avisou ontem que provavelmente a partir do dia 9, 10, o portal educacional vai estar com algumas manutenções. Não deixem para a última hora para vocês não ficarem com problema depois de tempo, tá? Elas estão postadas, é um roteiro de leitura fácil, vocês vão ver um vídeo lá que tem no
vídeo aula lá do Positivo On. Eu já deixei o link e tudo e vocês vão fazer aquela atividade. Beleza, gente? Então, um abraço a todos e a todas. Agradeço pela atenção de todos e todas. A gente se vê. Próxima semana, provavelmente feriado, né? E a gente vai se falando aí.